Vamos lá, primeiro vamos entender um pouco do que a gente tem aqui antes de seguir com a parte de banco de dados e complicar um pouco as coisas, tá certo? Aqui a gente fez a declaração da biblioteca do Horse. Isso já é o suficiente para gerar uma instância do nosso servidor e deixar o servidor funcionando, tá? A gente não precisa se preocupar com criação de instância do objeto nem nada disso. É por isso que aqui a gente trabalha com métodos de classe e não com uma instância em si, né? Então eu chamo aqui a classe do Horse e a função get, né? Todos os verbos do HTTP eu tenho disponível aqui para chamar dentro da classe do Horse. Get, put, post, delete, vai estar todos disponíveis aqui para a gente. Cada um corresponde a uma função, tá? O primeiro parâmetro da função seria a rota. Então aqui tem uma rota chamada ping, que toda vez que eu fizer uma requisição do tipo get na rota ping, ele vai executar essa função anônima, essa procedure anônima para a gente, né? A procedure anônima, ela sempre precisa ter essa assinatura. Ele tem que ter esses três parâmetros na função. O primeiro é o rec do tipo thHorseRequest, o segundo é o res do tipo thHorseResponse e o terceiro é o next, que é simplesmente um tproc, uma funçãozinha comum, tá? Vamos entender. O rec ele vai armazenar todos os dados da requisição que foi feita para o nosso servidor. Então entende o rec como sendo entrada de dados. O res ele vai gerenciar aí e armazenar todas as informações da resposta que o nosso servidor envia para o cliente, tá? Então entende o res como sendo saída de dados. E o next é feito para poder fazer funcionar os módulos do Horse. Porque como eu falei para vocês antes, né, o Horse ele tem aí vários módulos, a gente pode criar o nosso próprio módulo para o Horse, se a gente quiser. E para que isso funcione, né, ele cria uma pilha de execução desses módulos, onde um módulo executa o que tem que fazer e entrega a resposta e chama um outro módulo. E assim sucessivamente até executar toda a pilha de módulos, tá? Para que essa pilha possa funcionar, que a gente tem um terceiro parâmetro, que é o next. Não se preocupa com ele por enquanto, tá certo? Aqui dentro a gente só usa o res para enviar um pong quando ele acessar isso daqui, né? Essa rota ping. Vamos criar uma nova rota um pouquinho mais complexa. Vou criar aqui uma rota, né? Usando o get mesmo, porque eu quero devolver valor, mas eu vou usar aqui uma rota chamada soma, tá? E como essa rota precisa ter duas entradas, N1 e N2. Nós temos duas opções, podemos usar um RI params, né, parâmetros da URI, ou um carry params, tá? Eu não vou discutir aqui agora quando que é aconselhável usar um, quando que é aconselhável usar outro, eu só vou demonstrar, tá certo? Então aqui eu vou começar usando o RI params, né? Vou colocar aqui um barra, dois pontos N1, barra, dois pontos N2. Então, os parâmetros fazem parte da minha rota para chegar aqui na minha requisição, certo? Para que a gente possa receber esses valores e somar esses valores, eu vou declarar N1, N2 e soma do tipo integer como variáveis locais da minha função anônima, né? Para receber isso daí é muito simples, né? É só receber N1, recebe, né, rec.params na posição N1, que foi a posição que eu chamei aqui, ó, né? Tem que ser o mesmo nome que eu dei aqui na minha URL. Ponto toInt64. Isso daqui é importante de fazer, porque todos os parâmetros, né, sejam RI-params ou carry-params, são do tipo texto. E nesse caso a gente tem que fazer o cast, né, a conversão de tipo, de texto para inteiro. Aqui ele não está reconhecendo esse toInt64, porque a gente precisa declarar aqui mais bibliotecas, né? A gente só tem a biblioteca do Horse funcionando. Para que ele entenda esse toInt64, a gente vai declarar a biblioteca
system.sysUtils. E pronto, ele já sabe quem é a função toInt64. Fez isso para N1, faz para N2 e fala que soma recebe N1 mais N2. E aqui a resposta eu vou devolver uma resposta simples mesmo, né? Simplesmente dizendo que a soma é soma toString. Tá salvo, né? Como é que a gente pode testar isso daqui? Vou rodar o meu servidor. Servidor em execução, não posso fechar a janela. Aqui eu já tenho o teste que eu fiz do ping, né? Ele me devolve um pong. Vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez para minha rota soma, né? Só que eu preciso fornecer aqui um valor para N1 e um valor para N2. E ele devolve a resposta para mim. A soma é 10, né? Se eu não passar esses valores, né, ele vai dar um erro para mim, porque ele não encontrou essa rota, né? Faz parte da rota os parâmetros aqui, né? O N1 e o N2. Tá? Isso é usando o RI Params. Legal? Carry Params, né? Carry Params eu não consigo testar com o navegador do jeito que ele está aqui. Eu teria que criar uma paginazinha HTML e dentro dessa paginazinha HTML eu teria de criar então, né, o meu formulário para poder enviar, tá certo? Então, testar para o navegador é legal, funciona? Na maioria dos casos sim, mas não é uma ferramenta muito útil para teste, né? O Delphi ele tem aqui uma ferramenta própria para isso, que é o nosso REST Debugger. Ó. Lá na menu Tools, né? REST Debugger. E aí eu forneço, né, aqui o endereço. Já com o número da porta, senão não funciona. E a rota, né? E dou o Send Request. Que ele vai dar as informações para mim. Olha lá, conexão fechada, tamanho da requisição, corpo. Aqui no corpo vai ter a resposta dessa requisição. Esse é o cabeçalho da requisição, né? E aqui eu tenho a resposta dessa requisição, tá? E se eu devolver um JSON, né, ele até consegue tabular isso para mim, caso seja um JSON aí, um array de JSON, tá certo? Se eu fizer o teste aqui com o meu soma, né? Vai lá o header, a resposta, né? E ele permite até a gente salvar essas requisições para a gente não ter que ficar o tempo todo alterando aqui, né? O que passa, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse panorama geral de como criar as rotas e o REST Debugger que ajuda no teste, tá? Na próxima aula eu vou mostrar como instalar o Postman, que é um cara que eu acho que é até melhor que o REST Debugger para poder fazer essas requisições de teste no nosso servidor, tá? Vou demonstrar como instalar ele e como usá-lo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até